Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro O que é o Espiritismo. E hoje nós vamos para a aula 19 falando sobre como saber se o espírito é confiável, né? E aí, seguindo a sequência das comunicações mediúnicas, né? Nesse primeiro tópico aqui, nós vamos falar, né, sobre imitação e realidade, né? Então, Allan Kardec, ele reconhece que certos fenômenos podem ser imitados por pessoas mal intencionadas, né? Inclusive, na época que o Espiritismo nasceu, né, essa era a desconfiança principal, inclusive a desconfiança mais natural, né? Tá imitando a entidade tal, né? Então, a imitação, né? Nem toda manifestação é autêntica, né? Então, nem todo mundo que diz que está manifestando um determinado espírito, seja ele através da psicofonia, né? Através da fala, psicofonia, seja da psicografia, através da escrita, né? E outras formas de manifestação, nem tudo é autêntico, pode ser simulado, sim, fato, né? Algumas podem ser facilmente imitadas, mas, como sempre, o estudo permite diferenciar, né? O fato de ter a possibilidade de imitar não invalida, né, que existe, de fato, né, manifestações espirituais reais, né? Quem estuda conhece as condições verdadeiras, né, dos fenômenos, né, e aprende a perceber as diferenças entre o que é autêntico e o que é apenas simulação, né? Dando aqui um spoiler, o que é simulação geralmente é muito superficial, sabe? Por exemplo, levando para a vida material, quando uma pessoa está imitando outra, ela vai imitar o que é mais evidente, o que todo mundo vê, né? Por exemplo, né? Quem imita o Silvio Santos vai fazer a voz dele, vai fazer os trejeitos dele, mas a pessoa não vai conseguir imitar o pensamento do Silvio Santos, a opinião do Silvio Santos. A pessoa vai imitar o que todo mundo vê, né? O que vai fazer a pessoa assimilar que aquilo ali talvez seja o Silvio Santos. Quando a gente fala de pessoas imitando comunicações, é exatamente a mesma coisa. Aquela pessoa que está imitando aquele espírito, ela vai fazer as partes, né, mais comuns, né, aquilo que o senso comum usa para dizer se é ou não aquela pessoa. Mas como você vai na profundidade, tá bom, elabora aí. Você está dizendo que você é o espírito de Jesus. Elabore. Aí no elabore que a pessoa se lasca, né? Porque ela só conhece aquele espírito de forma superficial, então ela só consegue imitar até certo ponto, né? E isso é o que o estudo vem falar pra gente. Indo aqui para o slide 2, nós vamos falar sobre as manifestações simples e as manifestações profundas. Fenômenos físicos são mais fáceis de imitar. Por quê? Eu posso usar um ímã, eu posso usar uma linha de nylon para fingir que tem alguma coisa flutuando, né? Então, os fenômenos físicos é mais fácil de imitar, e por isso que hoje a gente vê bem pouco, né? Fenômenos físicos reais, assim, de espíritos mesmo. Porque, né, não convence, né? Hoje em dia você consegue fazer coisas se movimentarem de forma aparentemente oculta, né? Muito fácil. Inclusive tem muitos vídeos aí de bonecas se mexendo perto de criança, né? Causando medo, pânico. Na verdade é só um fio de nylon movimentando aquela boneca, né? Então os fenômenos físicos são mais fáceis de imitar. As comunicações elevadas exigem grande inteligência. Então, por exemplo, né? Como eu falei, voltando ao exemplo lá do Silvio Santos, você imitar os trejeitos superficiais, a voz, um pensamento ou outro, isso é fácil. Isso é o que ele manifesta publicamente. No íntimo dele, a forma dele pensar, isso aí é mais difícil. Isso exige grande inteligência, né? Comunicações elevadas exigem grande inteligência, né? Então, é o conteúdo que vai revelar a fonte, né? Principalmente quem era próximo daquele espírito, né? Quem era próximo, né? As cartas psicografadas, por exemplo. O familiar que é próximo daquele espírito, como aquele espírito lidava com as pessoas quando encarnado, né? As pessoas próximas, ele tinha um jeito que não era público. Isso, quem está imitando não consegue reproduzir, né? Então, é o conteúdo que vai revelar a fonte, né? Então, movimentos, ruídos, respostas banais, né? Podem ser simulados, né? Uma pessoa pode simular. Já as comunicações profundas, coerentes, né, elevadas, essa é muito difícil de falsificar, até porque quem está elaborando, né, quem está fazendo lá a falsificação, não tem qualidade moral para produzir um conteúdo, né, à altura do espírito que ele está querendo simular. Então vai ficar evidente que aquilo ali não é daquele espírito. O que eu vejo muito e muitas vezes, né, de pessoas tentando enganar é comunicações que não têm o menor nexo. A pessoa pega uma frase ou outra, assim, que aquele espírito costumava falar quando em vida, e coloca essas frases soltas, né, para dizer que foi aquele espírito, né? Então, fica fácil de pegar quando é assim, né? Às vezes, até você mesmo lendo aquilo ali, nossa, isso aqui foi o espírito tal que passou, legal. Aí você lê, nossa, não tem coerência nenhuma, começou com um contexto, no meio foi para outro, no final não fechou com lógica nenhuma. Ih, meu filho, desconfia,
tá? Isso pode ter sido simulado, né? Então, o nível do conteúdo é o primeiro critério de confiabilidade, né? Então, o conteúdo vai revelar a fonte. O valor do médium, né? Então, para aquela pessoa que está iniciando, que está observando, né, um médium e as comunicações dele, né, a maior garantia de que aquela comunicação é confiável está no comportamento do médium, né? Então, aquele médium, ele é uma pessoa humilde ou ele é uma pessoa que se coloca num pedestal porque ele acha que ele é um médium que recebe comunicações especiais, né? Qual é a intenção daquele médium? Eu sou um mero instrumento. Ou eu sou o instrumento, né? Eu sou o instrumento. Ignora que existem diversos outros médios. Ele é o único, né? Médios desinteressados, simples e éticos sempre vão dar mais segurança, né? Por que médio desinteressado? O desinteresse afasta a fraude. Porque ele não tem intenção de ganho nenhum. Normalmente esse médium, ele evita até público. Não estou dizendo que os médios, o que nós temos hoje, né, que tivemos inclusive muitos que davam palestra, no caso de Divaldo, não quero dizer que o médium que procura dar palestra para grandes multidões é um médium orgulhoso. Não, isso é só um efeito, às vezes, da notoriedade da comunicação dele, né? Mas médios desinteressados no sentido de eu não estou preocupado com a quantidade de seguidores, de público, de pessoas que confiam no que eu falo. Eu estou preocupado em trazer uma mensagem que possa aliviar essas pessoas. Eu estou preocupado em ajudar a espiritualidade, né, a executar o plano de Deus aqui, nesse mundo material que eu me encontro encarnado. É esse o meu interesse. Esse tipo de médium é mais confiável, né? O médium não vai falar com ninguém, ou às vezes ele está cansado, realmente não pode falar. A mediunidade é cansativa. Mas às vezes, como eu já vi muitos médios, não, a gente vai, mesmo cansado, fala. Mas não é obrigatoriedade, mas demonstra humildade, né? Não é a estrela de Hollywood, né? O médico se coloca como a estrela de Hollywood, visivelmente obsidiado, né? Onde não há ganho material, vaidade ou interesse pessoal, diminui-se enormemente a possibilidade de engano intencional, né? Então, quando aquele médium não está ganhando nada para estar ali, quando ele não tem nenhum tipo de vaidade, quando ele não tem nenhum interesse pessoal, isso também dá muito valor ao médium, né? A identidade dos espíritos, né? Então, os nomes não garantem autenticidade. Autenticidade, óbvio, né? Assim como aqui no mundo nosso material, né? Eu dizer que eu sou uma pessoa não quer dizer que eu seja essa pessoa. A mesma coisa, o espírito. O espírito falar para mim que ele é que ele foi uma determinada pessoa quando encarnado, não me garante nada, né? Os espíritos, eles usam nomes, os espíritos que querem enganar vão usar nomes conhecidos para ganhar mais confiança, né? O essencial é a qualidade do ensino, do que ele está querendo passar, né? Então esse espírito, ele pode assumir, o espírito que quer enganar, ele pode assumir nomes respeitáveis para inspirar confiança. Mas a identidade real dele nem sempre é possível comprovar. Por exemplo, se a gente pega um espírito que faleceu tem muito tempo, né? Às vezes a gente não consegue comprovar. Muitas das vezes também, especialmente no caso de espíritos elevados. Então é muito prático para um espírito estar querendo enganar alguém e falar: eu sou Judas, eu fui Judas Iscariotes em outra vida. Que registro que a gente tem para comprovar isso, além da Bíblia, né? Que pessoa encarnada que a gente tem hoje pode dizer: não, esse é o Judas mesmo, eu convivi com ele? Não temos. Então esses ainda é mais fácil de se enganar. Como que a gente diferencia? O mais importante do que o nome é o conteúdo. Se a mensagem é digna, coerente e moralmente elevada. E eu digo mais: se a mensagem é digna, coerente e moralmente elevada, que diferença faz quem foi que transmitiu? Por que a gente está dando importância ao nome, ao invés de dar importância para o conteúdo, né? É o conteúdo que importa, né? Então, é através da mensagem que ele está passando que a gente vai dizer: isso aí realmente foi, pode ter sido Judas. A mensagem está coerente, né? O mais importante também é passar pelo crivo de várias pessoas, né? Uma opinião, várias opiniões sempre é bom, né? Então, a qualidade do que está sendo transmitido na comunicação, a informação que ele está passando está coerente, está fazendo sentido, o que ela desperta em mim, né? Isso é que vai ajudar a gente a entender quem é aquele espírito que de fato está falando com a gente. Contradições e limitações, né? Espíritos também têm limites de conhecimento. Sim, né? Só porque é um espírito, ele conhece tudo, ele já sabe tudo? Não, né? Assim como nós, eles também têm um limite de conhecimento. E alguns deles, inclusive, falam isso. Falam. Quando faz uma determinada pergunta e eles não têm o conhecimento, eles falam: não tenho esse conhecimento. Não sei, só sei até aqui, né? Os espíritos podem expressar opiniões pessoais, claro, porque um espírito nada mais é de um ser que foi encarnado aqui, foi uma pessoa. Então ele tem opiniões próprias. Ele expressa a opinião pessoal dele. E às vezes a opinião pessoal dele, assim como nós temos opinião, não é uma opinião universal. É baseada nas experiências de vida que ele teve,
né? Ah, esse espírito é machista, ah, esse espírito é feminino. É assim como ele foi quando encarnado. Só perdeu o corpo físico. Então, a opinião, né? Os espíritos expressam opiniões pessoais, não quer dizer que a opinião pessoal dele é a verdade absoluta, né? Espíritos superiores não se contradizem, né? Então, assim como os humanos, né? Os espíritos têm graus diferentes de compreensão, eles opinam sobre temas que não dominam totalmente e um mesmo espírito ele pode apresentar mensagens incoerentes ou contraditórias. Isso indica que a fonte é pouco confiável, né? Então, às vezes até na mesma comunicação, ele fala uma coisa e lá no final ele se contradiz. Nossa, isso é um clássico, né? De espírito querendo se passar por espírito superior. Os espíritos superiores não se contradizem. Então, ele afirma uma coisa e mantém o que ele afirma até o final. O espírito que está querendo se passar por superior, ele vai se contradizer, porque, na verdade, ele começa com uma introdução para ganhar a sua atenção, mas lá no final da comunicação é que ele vai dizer o que realmente intenciona, o que vai contradizer com o que ele disse inicialmente. Pronto, já pegou o espírito do pulo, entendeu? Então, gente, também não é tão assim difícil de identificar, né? A comunicação que está vindo atravessada aí de um espírito. Os dois grandes critérios de verdade, né? E aí a gente vai elaborar mais esse ponto aqui. Kardec ele vai dizer que existem dois critérios essenciais. O primeiro é submeter toda a comunicação ao crivo da razão, né? Isso faz sentido? Ah, mas é o espírito mais elevado, mais sublime que está mandando. Mas olha, faz sentido. Ah, mas eu vou estar desrespeitando o espírito se eu questionar isso. Não, gente. Né? Não vão ser enganados. O espírito, se for um espírito elevado, ele não vai se ofender com isso. Ele vai entender que ele está tentando se proteger, né? Então, né, submeter toda a comunicação ao crivo da razão, do bom senso e da lógica. Bom senso e da lógica. Faz sentido? Tem lógica isso que ele está dizendo? O segundo é observar, né? Estamos falando aqui dos dois critérios. O segundo é observar se o mesmo princípio aparece em mensagens vindas de diferentes médiuns e espíritos independentes. Então, essa mesma informação, né? Como que ela vem de diferentes médiuns? Faz sentido? Esse espírito deu um conceito, vamos dizer, né? Esse espírito está explicando um conceito. Vem um outro espírito e vai explicar o mesmo conceito. Está dentro, né? Porque do mesmo raciocínio lógico, estão coerentes as mensagens? Então, forte chance de ser uma comunicação verídica. E não, um espírito está falando uma coisa, outro espírito está falando outra. Um dos dois está errado. Um dos dois está querendo se passar, né? O verdadeiro ensino espiritual resiste ao exame e se repete de forma harmônica. Ou seja, o verdadeiro, aquela comunicação que tem a intenção de trazer algum ensinamento, né? Ela passa nos critérios de avaliação. Por exemplo, essa comunicação, você está usando um critério e ele passa em todos os critérios, né? E ele se repete de forma harmônica, por quê? Porque outros espíritos também falam a mesma coisa, entendeu? Uma coisa que eu observo às vezes é que eu leio um livro espírita e ele passa um conceito. E aí eu vou para uma outra vertente, né, que não é puramente Kardec, né? Ou para outra vertente espírita, que não é kardecista, pode ser um budismo, um hinduísmo, e eu vejo que aquele mesmo conceito, exatamente aquele mesmo conceito, o cerne dele está sendo explicado com outra alegoria, com outro personagem, mas o cerne é o mesmo, né? O fundamento é o mesmo, só muda a forma como está sendo dito. Isso também é uma confirmação muito grande de que ambas as vertentes estão certas, elas só estão explicando de uma forma diferente, mas o cerne do conhecimento é o mesmo. Isso também é uma evidência, assim, quando a gente joga isso para comunicações espíritas, isso também é uma evidência de que aquela comunicação é confiável. Quando espíritos diferentes explicam a mesma coisa, né, de forma igual, né? E indo aqui para o último slide, né, vamos resumir aqui todo o nosso conhecimento, né? Nem toda manifestação é automaticamente confiável. Isso eu vim repetindo em várias aulas, né? Não é porque veio de um espírito que a gente tem que confiar cegamente no que está sendo dito. Use rigor, tenha um critério. O conteúdo vale mais que o nome do espírito, com muita certeza. Não importa se foi Judas, se foi Jesus, se foi o próprio Deus, se foi o arcanjo Miguel, não importa quem mandou. O que importa é, aquela comunicação faz sentido? Ela agrega alguma coisa na nossa vida? Eu já ouvi falar que vários espíritos, né, da falange de Maria, usam o nome da Maria para passar comunicações que são elevadas. Por quê? Se ele usa o nome de quem ele realmente é, a pessoa já descarta na hora, porque infelizmente, felizmente, né, nós estamos evoluindo. Então a gente precisa, às vezes, de uma validação a mais para confiar, né?
é uma característica nossa. A gente ainda não foca no que está sendo dito, foca mais em quem está dizendo. E por isso que a gente tem que tomar esse cuidado, porque os espíritos mal intencionados se utilizam dessa característica nossa para confiar mais no nome do que no conteúdo, para enganar a gente. Então, vamos tentar desenvolver o hábito de, independente de quem está falando, o que está sendo dito faz sentido? Te agrega alguma coisa? Te agrega positivamente? Né? Te agrega negativamente? Se agrega negativamente, ó, descarta. Descarta e fica com o olho aberto, que quando essa comunicação vier de novo, tu já fica meio assim. Né? O conteúdo é mais importante. Espíritos também possuem limites e opiniões, assim como nós. Você vai ver espírito machista, feminista, preconceituoso, vai ver espírito também bondoso, né? O espírito, às vezes, que é tão bondoso que às vezes não percebe nem que está sendo ingênuo, também vai ver isso. Porque espíritos nada mais são do que pessoas que foram encarnadas. Então elas também têm opinião própria e têm seus limites. Razão e concordância são os melhores critérios, né? Razão, isso faz sentido? Veio de um espírito elevado, isso faz sentido? Veio do espírito elevado, mas isso faz sentido? Né? Eu já vi uma comunicação de um cantor muito conhecido de uma banda. E nessa comunicação, o espírito usava de forma muito excessiva o nome, sabe? O nome do próprio... Usava um jargão de forma muito excessiva que o próprio espírito usava quando encarnado. Aquela pessoa, quando era encarnada, não usava esse jargão com tanta frequência quanto que aquele espírito estava usando. Ou seja, se fazendo passar. Entendeu? Se fazendo passar por. Eles fazem muito isso. Usam o jargão de forma excessiva para meio que reforçar a ideia de que é aquele espírito. Né? Então usem a razão, a concordância, né? E principalmente aquela mensagem, como ela está batendo, como ela está ressoando com você. Né? E aí uma pergunta para refletir. Eu tenho examinado as mensagens espirituais com discernimento ou apenas com emoção e crença? Nossa, isso aí, né? Às vezes, eu no começo, eu confesso que eu reagia com emoção e crença. Eu era tão fã daquele espírito que estava se encarnando, que estava se comunicando, que não é ele. E nem, né, depois que eu fui pensar melhor, que eu pensei, não, a facilidade que esses espíritos têm de enganar a gente, só porque a gente é muito fã, né? E aí eu comecei a ter mais critério, né? Então, quando a gente fala de examinar as mensagens, mas eu não sou médium, por que eu tenho que me preocupar com isso? Porque você vai receber livros, você vai ler livros, se você quiser, psicografados, você vai ver mensagens na internet que são ditas de espíritos e tal, e vocês, né, se não querem ser ludibriados, é importante ter esse critério também, que as mensagens chegam para todo mundo, independente de médium ou não, elas vão chegar ao nosso alcance, né? E é isso aí, encerramos aqui mais uma aula, né? Aula 18, e vamos para a nossa próxima aula 18, gente. Acho que já estamos na aula 19. Aula 19, vamos para a aula 20 já. Né? Aula 20 aí, e vamos falar sobre o espiritismo muda a vida, as consequências morais, né, de você ser espírita. A brisa sopra leve, trazendo a canção. O tempo corre breve, la
o sol que se despede pinta o céu de anil. A mente não impede o sentir.